Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos chegando no nosso último programa, o que a Bíblia diz na temporada que falamos sobre perseverança. Eu tenho certeza que você já aprendeu bastante e talvez foi reanimado aí na sua fé. E é por isso que eu deixei o último tema para falar da fé. Perseverança na fé. É sobre isso que iremos falar hoje. E você sabe muito bem que estamos aqui para estudar a Bíblia juntos. Mateus Alves, meu nome, com o privilégio e a responsabilidade de apresentar este programa aqui para a glória de Deus. O texto base de hoje é Hebreus capítulo 10, versículo 37 até o 39. Mas antes de ler o texto, eu queria orar com vocês. Pai, obrigado por mais uma oportunidade de falar da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado. Tu és bom, Deus, e a Tua misericórdia dura para sempre. O que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria, Pai, das nossas vidas se não fosse o Teu cuidado? Mas obrigado porque até aqui nos manteve de pé o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Peço, Pai, que tudo que for falado aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Tem muita gente que não sabe, mas acha que sabe o que é viver pela fé. Viver pela fé não é sair aí decretando e ordenando o que você quer que aconteça. Isso se chama fé na fé. Mas viver pela fé, primeiro, nós temos que entender o que esta frase quer dizer quando ela apareceu pela primeira vez na Bíblia. E a primeira vez que essa frase aparece na Bíblia é em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, quando a Babilônia destruiria o reino do sul. Mas Deus contou para Abacuque antes disso tudo. E Abacuque achou tão complexo aquilo que foi para a torre de vigia para orar e pedir uma resposta a Deus. E Deus respondeu a Abacuque. Deus disse para Abacuque, olha, tá aí o soberbo, os babilônicos. A minha alma não é reta nele, porém o meu justo viverá pela fé. Ou seja, justo. Você que teme a Deus, no meio da dificuldade da Babilônia destruir Jerusalém, confie, se apegue firmemente, 100% a Deus. Isso é viver pela fé no Antigo Testamento. Quando Paulo e o autor aos Hebreus traz esse texto para o Novo Testamento, a ideia também é se apegar a Deus, ao Evangelho, no assunto salvação. Então é exatamente isso que eu queria falar com vocês. Se apegar a Jesus Cristo, ao Evangelho, à mensagem da cruz, pela fé, para a sua salvação. Perseverar na fé para a sua salvação. Não estou aqui para te prometer carro novo, casa nova. Se você usar sua fé, você vai ter um salário gigantesco. É só ter fé. Não, tem nada disso. A Bíblia não te promete isso, irmão. A Bíblia te promete o que comer, o que beber e o que vestir. Passou disso, irmão, é se Deus quiser dar. Ele pode querer? Pode. Mas talvez não quer também. Tá tudo certo. E Ele não nos deve nada. Sabe por quê? Porque Ele já nos deu a vida eterna. E a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo em Filipenses também disse que não foi dado a nós o privilégio de apenas crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. O texto que nós lemos diz exatamente isso. O justo vai viver pela fé. Qual fé? Fé em quê? No texto do 37, né? Aquele que disse que vem, vai vir. Nós estamos aguardando Jesus Cristo. O nosso anseio, o nosso desejo, a nossa fome é pela vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, mas e se alguém se retroceder nesta ideia? E se alguém não continuar aguardando isso? Nunca foi crente. A Bíblia diz também em 1 João que muitos saíram dos nossos meios
porque na verdade nunca foram dos nossos. Então, nós não somos dos que retrocedem. Nós não vamos deixar de crer. Nós continuaremos aguardando. Nós continuaremos esperando. Mas, pastor, será que eu dou conta? Irmão, a fé é um dom de Deus. Ele que colocou fé na sua vida. É Ele que vai te manter com fé até aquele grande dia. É o Senhor Deus, o responsável pela nossa caminhada. É o Senhor Deus, a sua graça e a sua eterna soberania que nos sustenta até o dia de Cristo. Para aqueles que retrocedem, Deus não tem prazer neles, não. Aqueles que retrocedem não podem ser chamados filhos de Deus, mas nós estamos firmes até o final. Olha que interessante. Efésios capítulo 1, versículo 13, e também no capítulo 4, versículo 30, diz que nós estamos selados com o Espírito Santo até o dia de Cristo. Se você tem o Espírito Santo, ele vai ficar com você aí até o dia de Cristo. Se você ouvir cada vez mais da palavra de Deus, mais fé você terá no seu coração. Se você se manter firme, mais certeza da salvação você terá. Só que agora escuta, isso tudo é o meio. Mas quem é a fonte da fé? Como é que eu me mantenho em fé? Ouvindo a palavra. Como é que eu me mantenho em fé? Junto com os meus irmãos. Como é que eu me mantenho em fé? Desta forma. Só que perceba comigo, meu irmão, quem é a fonte da fé? Hebreus também, no capítulo 12, diz que o nosso Deus é o autor e consumador da fé. Ele é o início e o fim. Se você tem fé, glória a Deus por isso. Se você crê, glória a Deus por isso. Se você confia em Deus e se apega firmemente, tenha certeza das coisas que se esperam. E a prova daquilo que não se vê, só um pode ser glorificado por isso, Jesus Cristo. Não sou eu que sou bom para crer. Não é você que é bonzinho demais, por isso você crê. Claro que não, meu irmão. Mas é porque Deus habita em nós. É porque Deus colocou a fé em nós. O apóstolo Paulo vai chegar a dizer que a fé não é de todos. Quem dera se todos crescem. Quem dera se todos fossem salvos. Mas não é isso que a Bíblia mostra. Infelizmente, alguns serão condenados. Mas e aqueles que perseverarem na fé? O que acontece com eles? Vida eterna, meu irmão. E aqueles que se manterem no caminho, pela ação de Deus, obviamente, em uma vida de santidade, salvação, meu querido. Eu tenho certeza que é isso que nos aguarda. Aquele que persevera na fé vai encontrar Jesus. A Bíblia diz que alguns verão a Deus. Lá nas bem-aventuranças do Sermão do Monte. Bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. É impossível ser limpo de coração sem ter fé. Ser limpo de coração é nascer de novo. E nascer de novo é pela graça, mediante a fé. É a purificação do Espírito Santo, a ponto de fazer com que você arrependa dos seus pecados. E arrependido dos seus pecados, você agora muda a conduta de vida. Tudo isso por meio da fé. É por isso que o chamado no Evangelho sempre é creia, creia, creia. Quer um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Foi Deus que nos deu a fé. Foi Deus que nos salvou pela graça. E isso é maravilhoso, maravilhoso aos nossos olhos. Isso é lindo aos nossos olhos. Deus nos colocou fé. Deus nos deu fé, porque é assim que somos salvos. Então a gente persevera nessa fé até o fim. Se alguém retroceder, o Senhor não tem prazer nele. Mas Hebreus 10, 39, leio mais uma vez. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Quer esperança maior do que essa, meu irmão? Quer alegria maior do que essa? Você vai perseverar até o fim, porque foi Deus que colocou essa fé em você. Você vai prosseguir.
Você vai avançar, porque Deus te fez para isso. Não somos dos que retrocedem. Nós somos aquele povo que caminha até o final. Tem uma canção que diz, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. É assim que o cristão está caminhando. É assim que o cristão está andando. É assim que o cristão está seguindo. Nós estamos rumo à Nova Jerusalém. Nós estamos rumo à Cidade Santa. Nós estamos rumo ao novo céu e à nova terra. O que vai me manter até lá? A fé em Deus. Quem pôs essa fé em mim? Jesus. Como é que eu faço para ter certeza disso? Espírito Santo em nós. Só temos um caminho, a vida eterna. E glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Será que você crê nisso? Será que você entende que quem colocou essa fé em você foi Deus? E que isso é a certeza da sua salvação? Se você tem certeza disso, se você entende isso, quão feliz você é. Se você guarda isso no seu coração, quão feliz você é. Eu tenho certeza que esta temporada sobre perseverança te abençoou demais, porque você aprendeu o que é perseverança e em várias áreas da sua vida. Encerramos essa temporada falando da perseverança na fé. Sem dúvida alguma, talvez a mais importante. Sem dúvida alguma, aquilo que mais enche os nossos olhos. Então eu tenho certeza que você vai compartilhar este programa, esses ensinamentos com todo mundo. Fala com a sua família, fala com os seus amigos e eles também vão perseverar na fé, se assim for da vontade do nosso Deus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua família. Voltaremos com toda certeza, com mais assuntos, com mais temas no nosso programa aqui da Rede Super, O que a Bíblia diz. Fiquem com Deus, meus irmãos. Deus abençoe.